o ganho da cibersegurança para o negócio? Eu sou Bruno Lauter-Jung, eu estou convidado aqui da Teletex para falar um pouquinho sobre esse assunto com grandes especialistas do setor. Muito obrigado, pessoal, por estarem aqui comigo hoje. É um grande prazer para mim estar com vocês. Eu sou Bruno Pereira, gerente de desenvolvimento de novos negócios na Teletex. Eu sou Fernando Quinta, especialista em cibersegurança. Eu sou Leno Fagundes, gerente comercial do mercado privado da Teletex. Bom, para começar a falar de cibersegurança para negócio, eu queria entender com vocês um pouquinho dessa questão de arquitetura. Qual que é a importância real hoje da gente ter uma boa arquitetura bem montada e organizada dentro das empresas e qual que é o reflexo disso para o negócio? Esse é um tema muito importante que a gente vem debatendo nos últimos tempos. Antes a gente tinha a cibersegurança com a analogia de um castelo, né? A gente tinha um muro e fazia a proteção desse castelo, que era a nossa empresa. Hoje o perímetro ele expandiu muito. A gente tem celulares, a gente tem as câmeras conectadas na rede. Até micro-ondas hoje está conectado na rede de fato. E isso tudo virou uma superfície de ataque. Então a arquitetura de segurança ela vem para complementar isso, né? A gente cobrir diversas áreas desse castelo digital que a gente antes se preocupava, por exemplo, com um firewall, com o único perímetro ali que fazia a proteção desse ambiente. Então a arquitetura ela vem para pensar em pontos cegos, né? Você fazer integrações entre soluções para você ter uma melhor resposta, né? E visibilidade no contexto de cibersegurança. Bacana. Até me deu uma ideia que agora, fazendo uma analogia justamente na questão do castelo, são os tijolinhos, né? Então, não é simplesmente aquele muro que é chapiscado, liso. Hoje, na verdade, segurança da informação, fazendo, né, essa analogia, cada tijolinho é uma camada, é uma segurança que vai construindo a sua barreira de negócio, né? É isso aí. E, assim, por anos a gente viu a segurança sendo construída. Tu falou de firewall, né? Sempre foi o firewall e o antivírus, né? O firewall e o endpoint. Até virou o EDR depois, ainda é o EDR, né? Que é a principal resposta do endpoint. Mas a gente, por vezes, a gente visita clientes, visita empresas e tem um projeto de troca de EDR. E tem um projeto de troca de firewall. E muitas vezes a troca ela é 6 por meia dúzia, porque tem várias soluções que atendem esse nível. Isso virou quase um commodity, né, do cenário. Só que, às vezes, com investimento menor, às vezes, manutenção de alguma coisa e fechando outras lacunas de segurança, ele vai reduzir muito mais o risco. Grandes empresas foram atacadas com excelentes EDRs, com excelentes firewalls, pela falta de múltiplo fator, enfim, vários outros aspectos. Então, a construção da consolidação dessas capacidades de segurança forma uma arquitetura e forma, de fato, uma defesa. Hoje pela manhã eu estava lendo sobre o ataque de Israel, né, lá, Irã e tal, e estava lendo que o domo de ferro de Israel ele é baseado em camadas. Ele, quando o míssil se aproxima, ele é uma camada, conforme ele vai caindo é outra, e assim, por vezes até o Irã estava passando essas camadas. Engraçado que eu li hoje de manhã isso, e por acaso estamos há 4, 5 dias da guerra, né? Então quando foi gravado esse podcast é nesse momento. E até nessa defesa de guerra bypass, é assim, né? Entendeu? Os famosos bypass, né? Exato. Então, e defesa cibernética é a mesma coisa. Se Israel só fizesse um muro, não estava resolvendo o problema. Então, essa analogia interessante é o nosso momento aqui que a gente está vivendo. A gente entra no conceito falando de guerra, né? Eu acho bacana citar isso. O conceito de Cyber Kill Chain, né? Que veio lá da Lockheed Martin, é justamente do viés de guerra mesmo, guerra física mesmo, é o que está acontecendo, né? E eles trazem a metodologia de estratégia de defesa de guerra mesmo para o ambiente cibernético, né? Com frameworks, metodologias, é isso que é importante também, a gente sempre está trazendo para a mesa, né? Esse ponto que o Heleno falou de camada é interessante, que a gente vê muitas vezes você tem muita solução no mercado, né? A gente até às vezes brinca que parece que surgiu uma dor, a gente tem uma solução nova, né? E a gente às vezes tem um problema de hiperfoco em uma única solução. Eu tenho essa solução, eu nunca vou ser atacado, é o melhor do Gartner. Ok, mas naquele contexto, quando a gente fala de arquitetura, a gente tem que pensar em mais contextos de segurança. Você pode ter a melhor solução, como o Heleno falou, lá protegendo seu endpoint. Ela vai fazer a função dela com maestria. Só que se o ataque for na sua nuvem, se o ataque for na identidade, como é que você protege isso? Então, a arquitetura é necessária para você expandir esse conceito, né? E outro ponto que você falou do Kill Chain é muito bacana. Os atacantes estudam cada vez mais as nossas defesas, a nossa empresa. E eu vi um estudo esses dias num evento
que a AI veio facilitando muito o nosso mercado na linha de defesa. Mas os atacantes hoje estão levando 3 minutos para criar um ransomware. Sim. Né? Através da AI. Então, a AI impulsionou a defesa, mas também impulsionou muito o ataque. Sem dúvida. A gente não precisa... Hoje, na verdade, antigamente você tinha que estudar no bit byte mesmo, né? Hoje em dia, não. Hoje, com a IA... um script kid lá mesmo pode desenvolver seu código, pedir para criar um código e tentar executar numa exploração, né? Ou pedir um passo a passo, né? Daquele jeitinho, né? Para que ele possa entregar ali. Então, de fato, é um desafio muito grande aí que a gente vem passando. É curioso você tocar na questão do ransomware, porque ele levava dias para ser produzido anos atrás, né? Então, a evolução do cybercrime também é nítida. Trazendo um pouquinho para o aspecto de negócios da cibersegurança, quando a gente olha para todo esse leque, a gente vê muita solução distribuída. E aí eu queria saber de vocês hoje como que as empresas podem organizar para poder trazer todas as soluções de maneira que ela aproveite 100% delas. Porque eu me questiono da seguinte forma, por exemplo, a Teletex, ela oferece mais de um serviço. Então hoje se você contrata eles, você está utilizando só um serviço ou você está utilizando todo aquele portfólio que eles oferecem? Então, quando eu olho para o mercado, eu não sei se eu vejo todas as empresas aproveitando de fato as soluções que eles contratam. Aí eu queria saber como que as empresas podem manipular essas soluções. O que eu vejo, cara, é assim, acho que vai depender muito do nível de maturidade de cada empresa, né? E, obviamente, que a gente conta com parceiros para nos ajudar a trabalhar com essas soluções, né? Nem sempre a gente vai ter um especialista, um analista que vai conhecer de tudo, que vai conhecer 100% de soluções de Firewall, de EDR, de WAF, DNS Security. E aí a gente conta com os parceiros para nos ajudar nessa arquitetura, na operação dessas soluções propriamente ditas, né? Perfeito. Eu quero talvez responder um pouco ao tema do nosso podcast, que é como que eu faço isso ser diferencial para o negócio, né? Como que eu faço isso encaixar com o negócio da empresa, né? Com o resultado? Porque ter uma arquitetura de segurança robusta e ter um bom serviço, seja né, com a empresa, com o seu próprio time, ou com terceiros, ou com gente alocada, que nós também temos ofertas assim, eu acho que isso é o modus operandi de segurança. Mas como é que eu faço o link com o negócio da corporação? Eu acho que o que a gente precisa entender é o seguinte, segurança ela é redução de riscos. Basicamente redução de riscos, não existe eliminação de riscos. Eu não acho que você está 100% seguro nunca. Você está sempre próximo, o mais próximo do mais seguro, né? Não 100%. E como é que eu faço para pedir um investimento para uma direção? Tem um projeto de segurança aqui, 10 milhões de reais, chutando um valor, que de fato eu não vou conseguir fazer que a empresa fature mais com esse investimento. Ou que, de fato, não é uma máquina, né? Então, não é... Então, assim, vai muito da capacidade, da habilidade do time de segurança da informação, de cibersegurança, os times de TI, de explicar que segurança está ligada à subsistência do negócio hoje. Explicar que várias empresas tiveram seus negócios comprometidos, seus dados vazados. Vou dar um exemplo. Um produto novo que está saindo para uma empresa... Vou pegar uma empresa de tubos e conexões. Está sendo uma nova conexão que ela compete num mercado complexo. E ela tem, por exemplo, patentes e coisas assim. Um projeto desse que vaza antes de um registro e tudo mais, pode de fato fazer com que o produto saia no mercado por uma outra empresa antes e haja uma violação. Então, essas violações de dados já foram em vários cenários comprovadas e outras empresas com dados prévios criaram produtos e geraram problemas. Então, aí você já vê perda direta de possível faturamento, possível crescimento. Ou, sem falar o caso mais simples, que é loja de varejo que ficou 2, 3 dias sem funcionar, sem conseguir vender, site que ficou fora. E aí a gente atende muitos varejistas também. E é interessante que o varejo tem uma máxima que é venda perdida nunca mais é recuperada. Ela nunca mais é recuperada. Aquilo que você não vendeu hoje, você não vai vender amanhã. É muito difícil. Talvez 10%. Porque ele vai para outro site. Se você não consegue comprar no e-commerce 1, você vai comprar no e-commerce 2. Porque hoje é commodity os produtos, a maioria dos produtos que estão em e-commerce. Então, assim, é perda direta de faturamento. Uma empresa que fatura 30, 50 milhões em um dia, se ela ficar um dia parado, é muito provavelmente que o prejuízo é 30 ou 50 direto, fora o indireto. Fora
a perda de cliente, perda de ganho. Então assim, eu acho que o time de TI, os times de segurança têm que fazer uma relação direta do risco e do potencial impacto que o não investimento, que uma não estruturação de segurança vai ter para o negócio. Porque o diretor financeiro, o CEO, eles não têm exatamente esse conhecimento. E a gente tem que traduzir isso de uma forma de negócios. Não adianta chegar EDR, XDR, XDR, etc. Não vão entender nada, né? Não vai Super entender. letrinhas. E quantas vezes a gente vê time de TI apresentando projetos para diretoria, mostrando o desenho de firewall, né? Mostrando o logo de fabricante. Tá aqui a minha arquitetura, Exato, né? De entendeu? segurança, Então, né? falando um pouquinho de como que a gente trabalha no Cybercare, a gente tem uma forma estruturada de apresentar isso, baseado em início e tudo mais, e fazendo análise de perda financeira do cliente. Nós temos cálculos de ROI para isso. Então, eu acho que, tentando responder um pouco o que você comentou sobre para o negócio, eu acho que é esse caminho que é importante, né? E aí, Bruno, talvez quiser fazer um link, né? Como que, de fato, a gente constrói isso, né? Na prática, entendeu? O Bruno é responsável, né, por uma arquitetura nossa chamada SafeX, onde a gente desenha essa estrutura e faz um link com a questão de negócio. Então, como é que funciona mais ou menos isso aí, Bruno? Talvez fazer um link, eu acho que... De tudo que vocês falaram, é muito interessante você ver um movimento forte hoje do CISO, ele está sentado no board da empresa, né? Porque ele faz essa tradução do negócio com a área técnica, porque dificilmente você já até dentro da Teletech você brinca às vezes com o nosso CEO, é difícil conseguir uma agenda dele, né? Não é tão simples separar um CEO de uma empresa para falar, eu tenho que fazer um investimento aqui de cibersegurança, né? Então você tem um CISO fazendo essa tradução para o negócio. Qual é o impacto real, como você falou, né? E traduzir essa linguagem em toda aquela sopa de letrinhas, como eu falei, o mercado de cibersegurança ele tem muita solução, ele tem muito conceito. Então, o CEO, muitas vezes, né, o board, um executivo, ele não vai querer fazer, não tem tempo para ficar querendo entender conceito, né? Ele quer tangibilizar isso para o negócio. E a gente busca sempre sentar com o cliente e entender como é que funciona o teu negócio, como é que flui o teu negócio, né? Qual que é o teu core, o que se parar hoje você... ter um emprego sob mais risco. Crítico, né? Isso é o ponto, né? Onde está o valor do negócio? Onde flui o negócio, né? Então a gente busca sentar com o time e fazer essa tradução de uma forma mais palpável para um executivo. Olha, por que a gente está sugerindo você fazer essa linha de investimento? Pode ter um termo técnico lá no meio que às vezes é inevitável, mas por que eu estou colocando essa sugestão? Porque, por exemplo, teu e-commerce vai parar, você vai deixar de faturar 50 milhões num dia. A sua imagem vai ficar impactada no mercado, né? Então a gente busca fazer essa tradução alinhada, né, com os frameworks de mercado e entregar algo mais palpável ali para o executivo para tomada de decisão. E não existe bala de prata, né? A segurança é feita em camadas. Exato. Inevitavelmente depende de várias soluções. Sim, né? sim. Seja em cloud, seja on-premise. Né? Exato. Segurança é sobre reduzir o risco até um nível aceitável. Exato. Então esse é o principal sempre, ponto. né? Continuamente. Continuamente. Não existe acabou. Hoje a grande dificuldade está em dizer que cibersegurança é investimento e não gasto. Outra coisa que eu vejo o setor falando muito é apetite ao risco. A gente falou um pouco de conversa justamente com o CEO, com o board. Como que hoje a gente pode... como que o especialista hoje que está aqui assistindo a gente, acompanhando, pode conversar com esse membro executivo e entender junto deles qual que é o apetite ao risco da empresa. Porque, como o Bruno falou, às vezes é um dano de imagem, às vezes é outro dano aqui operacional. Quando a gente fala então de uma infraestrutura crítica, o dano pode ser ainda pior. Como que as empresas podem entender até onde vai o risco? Cara, eu acho que muito do que foi comentado aqui, né? A maneira da qual a gente leva isso pro board é a disrupção, né? Se a gente vai conseguir trazer uma nova solução para o nosso parque ou não. Não é trivial, não é simples traduzir tudo isso para o board. Muitas vezes a gente tem orçamentos reduzidos, né? E a gente tem um desafio de orquestrar com um menor budget ou até mesmo com um budget maior, a gente trazer as soluções adequadas para o ambiente. Então, não adianta nada eu comprar uma solução
e não utilizar na sua totalidade, né? Às vezes eu tenho lá um serviço de SOC, por exemplo, mas eu não vejo tudo, então eu tô míope, né? É uma falsa impressão de que eu tô que eu tô monitorando todo o meu ambiente. Então, levar isso pro board de uma maneira muito mais clara, né? Tirando as sopas de letrinhas, de uma forma mais lúdica, talvez, eu acho que é o caminho mais adequado mesmo. Esse ponto que você tocou é muito interessante. Outro estudo que eu estava vendo, tem empresa com uma média de 77 ferramentas de segurança dentro do ambiente. Exatamente. Muitas vezes você tem sobreposições. Já aconteceu de caso você estar com um cliente, a gente começar a fazer um assessment e você vê, tá, mas você tem essa solução que está sobrepondo outra e outra. Tá, por que a gente não faz uma higienização desse investimento e consegue expandir? Eu tenho um caso real, né, Heleno, que a gente trabalhou, de um cliente que tinha 3 soluções, estavam sobrepostas, a gente conseguiu, né, desmistificar ali, traduzir e otimizar o investimento para 7 soluções. Porque, como você falou, é camada. Inevitavelmente você vai ter mais de uma solução. Só que você tem que ter um investimento muito eficaz. Né? Não adianta... Ser cirúrgico, Ser né? cirúrgico, exatamente. Não adianta você... coloquei aqui, legal, mas tem uma feature sobrepondo a outra. Muitas vezes não tem visibilidade. O time é enxuto. Então a gente tem que pensar dessa forma, né? Sim. Até sobre apetite ao risco que você falou, eu percebo claramente que as empresas têm apetites diferentes ao risco, né? Assim, tem empresa que tem um apetite, tipo assim, aquele medo absurdo de risco, realmente assim, pô, cara, eu não quero correr o risco do meu negócio parar de fato. Tem outra que você fala, cara, você pode parar 4 horas aí, daí o cara até fala assim, ó, eu prefiro não investir tanto e ter o risco de parar 4 horas. Aceita o risco, né? Aceita o risco. Ou 8 horas. Só que o que eu vejo, tá? Os times levando o risco errado para os seus boards. Porque o board pergunta pro time, isso, times de segurança, times de data center, times de cloud, o board pergunta assim, tá, se a gente for atacado, quanto tempo a gente leva para se recuperar? Sim. O cara dá a informação errada pro board. Ele fala que é 1 dia. Ele fala que é 8 horas. Por quê? Não, porque eu tenho um backup, porque eu puxo o dado, porque... Mas não é isso. Pensa bem, faz um teste de recovery para ver. Exato. O fato é que quem fala que é 1 dia é 7. Quem fala que é 2 horas é 2 dias. Galera, é isso. E aí o que acontece? A informação vai errada pro board. Quando acontece o sinistro, o board está esperando que seja aquele que aceitou o risco de 1 dia, de 2 dias, está esperando 1 dia, 2 dias. Quando ele vê que está no 7º dia e não recuperou, e eu não estou falando que isso é coisa que a gente viveu, é coisa que... Manda mensagem para mim, pessoal. Depois a gente conversa sobre. Mas isso aconteceu. Gente parada há muito tempo. E o cara falando, não, mas nós tinha toda uma estrutura, eu sei, mas assim, não estava testado, não estava documentado, não estava estruturado. Então, sobre o apetite ao risco empresas aceitam um pouco, empresas não aceitam tanto, mas o principal erro em relação a isso tá a gente conseguir de fato passar a informação correta para o board do risco que ele realmente está correndo. E aí a TI corre um risco sério e muito alto que já ao longo do tempo a gente percebe. Você não passa a informação correta para o board, vem alguém de fora em alguns momentos. Teve empresas no passado que até atualmente fazem, que vão nos clubes de golfe dos CEOs, dos CIOs, né? Abordam esses caras lá e conversam com eles. Cara, eu posso fazer um teste aí, um pentest sem avisar ninguém? Ou eu posso simplesmente conversar com os caras para entender? E aí de fora alguém vem e mostra que não era 1 dia, que não era 8 horas. Você estava extremamente comprometido. E aí o que acontece com o time de TI? Aí rodam algumas pessoas daquele ambiente, né? Isso aconteceu, eu vi isso já em alguns casos. Então, eu acho que a grande preocupação que o time TI tem que ter é o seguinte: realmente entender no risco em qual ele está e realmente passar para cima o risco que está envolvido. E o principal, tira essa responsabilidade de TI. A TI assume responsabilidades que não precisa ser dela. Não precisa ser dela. Cara, repassa o investimento. Repassa o investimento, faz um trabalho estruturado, repassa, e aí você compartilhou o risco. Ó, nós temos esse risco, esse investimento, você não quer fazer ano que vem, beleza? Nós vamos conviver com isso até o final do ano. Mas deixe claro isso. E como você falou de risco, no meu ponto de vista, é esse ponto. A TI, por muitas vezes, ela erra em não fazer o repasse correto. Às vezes até medo também de dizer que... Cara, tô com medo de dizer pro cara que eu vou levar uma semana para recuperar o ambiente se ele for totalmente criptografado.
E eu acho que a gente não precisa ter medo, a gente tem que ter essa coerência de trabalho para criar uma coisa estruturada. Essas empresas que estão com bastante apetite deviam ter uma caixinha lá pro cliente. Eu estou ciente que meus dados vão ser vazados, né? Porque... Se fazer um agreement lá, assinar um agreement com a TI... Por isso é muito importante a cultura de cibersegurança dentro da empresa. Security by design, né? Não pode ser só o bonitinho do nome, né? E hoje os exercícios, né, de cibersegurança são muito importantes. Você coloca, muitas vezes, um executivo que está despreocupado numa situação tensa. A gente vai fazer uma simulação de crise aqui, a gente vai simular que a gente está sendo atacado. Quando ele senta, ele vê aquela tomada de decisão, né, que deveria ter sido feita com antecedência, ou ali no exato momento, com a falta, às vezes, de conhecimento, a tomada de decisão incorreta pode causar um prejuízo enorme para a empresa, né? Então, a cultura é muito importante, né? Os exercícios de simulação de crise. Então, o time de cyber é isso. Você tem que... É aquele trabalho constante, né? Você tem que proteger o ambiente, mas também você tem que disseminar essa cultura de cibersegurança dentro da empresa. Infelizmente, hoje, a gente tem muito empresas reativas, né? Isso acaba acontecendo pós-incidente cibernético, né? Sim. Não é de forma tão proativa assim. Mas até pegando o gancho, né? Esses testes, disaster recovery, de fato são extremamente importantes. Mas além disso, além da TI, acho que segurança da informação é um dever de todos nós, né? Da empresa. É de todo mundo. Então, o aculturamento, né? A gamificação, trabalho de simulações de phishing, né? E assim, board, toda a empresa, né? Todos os usuários, uma vez que você tenha um login, você tem que fazer parte de um programa de conscientização reforçado, né? Sim, importante. E vai de toda a equipe. Eu vou excluir nomes dessa história, mas uma vez eu tive a oportunidade de um grande especialista me contar uma história muito boa. Onde um hacker invadiu uma empresa através do pessoal de limpeza. Porque deixou um pendrive num banheiro, o pessoal de limpeza, bem intencionado, foi lá e plugou para ver de quem era, mal intencionado, pluga para limpar. Então, se você não tem toda a cultura da empresa, é muito complicado. E aí, minha pergunta vai justamente nessa questão. Como que a gente pode trazer toda essa cultura de segurança para todo o corpo da empresa? Como que ensina cibersegurança? Cara, não é fácil, né? Eu acho que quando o usuário ele entende o motivo que a gente está implementando uma solução, como exemplo o MFA. Você vai implementar um MFA numa empresa que não tem MFA, cara, é um caos. Né? Não é tão simples assim. Muda a experiência do usuário. Muda a experiência do usuário. Então, quando você entende, quando o usuário entende que aquilo é importante, o motivo, acho que fica um pouco mais aceitável. Então, eu infelizmente ou felizmente, já passei por um incidente cibernético. Então, e o pós disso é engraçado, né? Porque no momento em que a gente saiu do incidente cibernético, tudo que nós falávamos era a regra. Passa um tempo depois, 1 ano, 2 anos, já não é mais tão regra assim. As pessoas voltam a entrar no comodismo, sabe? E aí que entra o reforço, né? De você ter cursos contínuos, né? De governança, de compliance, de segurança da informação, de entendimento, né? E tem que ser uma maneira muito lúdica, né? Porque, cara, o usuário no final do dia não vai entender o Techniquez. Então, transformar esse conteúdo também numa linguagem mais lúdica, a gente traz o usuário, né? A gente tem que levar a informação de que a segurança da informação é seu aliado. A gente não está aqui para trazer barreira para o seu dia a dia, para o seu trabalho. Sim. Mas sim, qualquer dúvida, a gente está aqui para lhe ajudar, para trazer proteção para você, para o nosso usuário. Eu tenho uma... Não é cético, mas sou um pouco direto em relação a entender que eu não vou conseguir treinar todos os usuários. Eu não preciso que 70% dos usuários conectem um pendrive ou cliquem num arquivo. Eu preciso que um faça isso dentro de 10 mil. Exato. E eu nunca vou ter 10 mil treinado, né? Eu nunca vou ter 100% treinado. Então, o meu entendimento é o seguinte, a gente tem que conscientizar. A conscientização ela vai levar a uma redução de riscos, porque menos pessoas clicarão, menos pessoas conectarão o pendrive, menos pessoas
oferecerão risco, porém o risco continuará acontecendo. Então a estratégia de segurança ela tem que partir do pressuposto de que o usuário vai clicar, de que o pendrive vai ser conectado, de que as coisas que vai acontecer o sinistro. E aí a gente tem que ter uma estratégia de defesa. Por exemplo, ambientes que são muito abertos a público, né? Universidade, hospital, né? Hoje você compra um Raspberry Pi ou até algo menorzinho, você conecta num ponto de rede que está atrás de qualquer máquina lá. Como é que você vai olhar atrás das máquinas de todos os alunos? Está atrás de uma carteira, num hospital, entendeu? Aquilo ali, ele já fica ali tentando fazer um command control para cloud e você já consegue acessar e dali você já faz um ataque lateral e já acessa um ambiente. Então, como é que eu garanto que se eu conectar novamente um Raspberry Pi desse numa rede, eu não faça principalmente conexão para fora e, claro, conectar a rede, acessar a rede. Existe mecanismo para tudo isso, para essa defesa. Sim. Mas ela é bastante negligenciada em alguns momentos, esses mecanismos, né? E aí, o que eu quero exemplificar é que a estratégia de ataque vai ter várias. Eu vou dizer assim, com a IA, eu acho que vai virar humano praticamente a situação. Assim, vai ser difícil saber se quem está fazendo uma ação em uma máquina é uma pessoa ou é uma IA, um mecanismo, né? Inclusive burlando até MFA. A gente viu agora burlar MFA com face, né? Reconhecimento facial. Já tem todo o método, assim, até biometria. Então, a gente correndo sempre atrás de resolver, né? E você tocou num ponto importante, porque a gente falou de varejo e dano do negócio, mas um hospital ficar fora do ar é inimaginável você ter toda a operação do hospital fora do ar. E hoje, com a integração de tecnologia, e aí vai num ponto que o Bruno tocou muito bem, né? Porque hoje já não existe mais aquela questão de barreiras. Era só a empresa que tinha o sisteminha, tinha seus computadores. Hoje está tudo integrado com o celular do funcionário, com o notebook de um. E aí vai da cultura não só desse funcionário dentro da empresa, mas fora. É realmente difícil, né? Hoje, como que a gente pode lidar de maneira ampla com esse problema? Entendendo que o usuário, o funcionário, ele é um usuário no fim das contas e os riscos pessoais deles podem se tornar riscos para a empresa. Sim. Isso é um fato, né? Porque aquele costume de salvar senhas em navegador, né? Dá um exemplo prático do que já vai acontecer. Então, o usuário vai lá, utiliza a senha da empresa no computador pessoal. Aí o hacker vai lá, compromete a máquina pessoal e faz o dump das senhas. Todas as senhas. A partir dali, ele tem faz um OSINT lá, identifica a empresa, identifica qual que é o cliente VPN, acesso remoto. Senha legítima, até o momento ali, é um tráfego legítimo, né? Uma conexão legítima. E como é que você acaba monitorando tudo isso, né? Então, acho que o principal ponto... Eu vou trazer um desafio para ti. Ah. Alguém não salva a senha em browser hoje? Exato. Ele já salva sozinho, né? Já salva sozinho. Cara, salva sozinho. O iPhone, o Safari salva sozinho. Aí tu passou num ponto. Eu chego para clientes meus e eu falo o seguinte. Tu me dá teu usuário e senha? Nesse momento, você me dá teu usuário e senha? Se tu não me dá, tu não tá seguro o suficiente com o teu ambiente. Porque o usuário e senha não é mais suficiente. Porque assim, o usuário e senha vai estar salvo. Mas tu tem que ter um duplo fator, uma postura, né? Então, é isso que eu digo, cara. Essa parte de browser, eu já desisti. Eu acho que quem é de TI tem que desistir. O usuário salva no browser. Ponto. Tanto no celular... quanto na máquina pessoal, quanto na máquina da empresa. E vai levar um cofre de senhas para ele, né? Ele não quer usar. E aí o recado é o seguinte, se você ainda confia em senhas, você está sob risco. Ponto. A própria Microsoft, né? Ela não recomenda mais, assim, aquela troca de senhas, né? Que a gente... Não, teve vazamento, troca de senha. Por quê? Porque hoje a senha, ela passa a ser previsível, né? Então, exemplo prático. Fernando Quinta, @123. Aí você vai lá pro usuário, não, tem que trocar de senha. Aí ele coloca 123 @fernando.quinta. Entende? Então ela passa a ser previsível. Bota o nome da empresa, alguma coisa. Exato. É bem previsível. Aquele famoso trocar @123. Exato. Eu já peguei a gente fez um trabalho há muito tempo atrás num cliente, no Active Directory, e a gente foi fazer uma revisão das políticas de senha. Aí você consegue limitar o número de tentativas de senhas incorretas. A gente detectou, a gente verificou que o número era de 30 vezes. Aí eu perguntei, mas por que 30 vezes?
Ah, porque tinha uma pessoa muito importante do negócio que errou a senha 29 vezes. Então você tem... Então, assim, a senha, de fato, ela também, ao mesmo tempo que tem a problema de uma vulnerabilidade, ela também tem um impacto no usuário, né? Tem que estar trocando a todo momento. Sim. Você tem que estar rotacionando. Isso é um caos, né? Porque você tem que ter caractere especial, arroba e alguma coisa nesse sentido. Então, a senha, de fato, ela tá em declínio na utilização. Exatamente. Hoje em dia. É o passwordless, né? Abre lá o Safari, qualquer coisa, vai ficar aparecendo. Sua senha tá vazada em tantos lugares. Você vai lá, troca tudo. Eu fiz esse tempo. Troquei todas as minhas senhas de todas as minhas contas, de tudo. De Hotmail, né? Em resumo, 2 semanas depois tava lá, sua senha tá toda vazada de novo. Cara, não tem mais como, a senha não dá mais. Aí o que eu fiz? Fui em todas as minhas soluções e habilitei duplo fator em tudo. Sistemas pessoais, sistemas e-mail pessoal. É duplo fator, gente. Manda no teu celular, também, né? manda no teu e-mail. É isso. Desafio também, porque nem toda aplicação ou sistema está preparado com duplo fator, né? Aí tu chegou num ponto importante. Só que já tem mecanismos para você habilitar duplo fator para sistemas que não estão preparados. Hoje você consegue ter o SAML, consegue ter uma arquitetura de chamada, verdade. Você consegue colocar um ZTNA, você consegue colocar várias coisas para bypassar essas situações. A gente conhece esses casos e esse é um cuidado especial, porque 90% dos ataques envolveram comprometimento de credencial. Certo, Bruno? Com certeza. A maioria. 90%. O maior vetor, é credencial comprometida. O maior vetor de ataque. Para encerrar aqui, a minha questão é: o duplo fator é o suficiente? Porque a gente fala de hoje e biometria fraudada e já é o suficiente, então, o duplo fator? Na minha opinião, quando a gente fala de capacidades de camadas, é uma camada. Uma camada muito importante. Eu acho que é um aumento muito importante. Talvez uma das 3 principais aí, quando passa por proteção de borda, de EDR, e a terceira, assim, a terceiro investimento que as empresas têm que fazer é privilégio, né? E aí não é só MFA, é gestão de privilégio. Aí tem cofres de PAN, né? Tem acesso privilegiado, endpoint, enfim, gestão de acesso privilegiado. Aí quando tu falou se é suficiente, isso não garante não vazamento de dados. Isso não garante um ataque cibernético a um site. Ele precisa de uma proteção WAF. Ele não garante uma não violação de uma API, de uma API Security. Então, não é suficiente. Novamente, quando a gente chegou para perto do usuário, falando de conscientização, a gente lembra mais disso. Mas isso mostra que é um quebra-cabeça, cara. É o tijolinho do Exato. Né? E tá tudo interconectado. Então, eu vou dar um exemplo. Você falou do MFA. A conscientização entra... Porque o usuário ele pode ter MFA, mas a gente viu ataques recentes que eles estão fazendo fadiga de MFA. O usuário recebe uma enxurrada, está no meio de uma reunião, aprova, logou, né? Então, aí entra o trabalho da conscientização para o usuário, né? Fazer storytelling, principalmente. Isso é muito importante. A conscientização tem que ser storytelling. Você não vai conscientizar, trazer para o usuário algo que não é do dia a dia dele. Então, a conscientização ensina ele, olha... Tá vindo muito pedido aqui, eu vou negar, não vou autenticar, né? Então tudo vai interconectando. Ok, você teve MFA, mas a submissão na rede, são várias, né? Como o Fernando falou, são várias camadas para você conseguir proteger o ambiente, né? Até ter uma redução de risco a um nível aceitável, né? Acho que é bem isso, cara. Não respondendo, né? Diretamente assim, não... Mas é fundamental, né? Você ter aí um duplo fator, não só na empresa, né? Na tua vida. Na tua vida. Né? Todas as plataformas aí, se você não tem, por favor, acesse todas as suas contas lá, altere as senhas e implemente o duplo fator de autenticação. E certamente essa é uma camada extremamente importante, né? Mas eu acho que é isso, a conscientização, né? Levar para o usuário. E, novamente, né, cara, segurança é em camadas, não existe bala de prata, os ataques estão cada vez mais sofisticados, né, existem diversas maneiras de bypass em MFA também, então o risco ele é iminente, né, às vezes você pode falar assim, mas o meu usuário, o que vão fazer com o meu usuário? Né? Mas dentro do ambiente corporativo, às vezes a partir do seu usuário, né, você pode permitir acesso a outras coisas.
Então, desde uma implementação de uma tierização, né, dentro do ambiente Microsoft, por exemplo, de autenticação, um PAN, né? Então, são vários fatores que a gente precisa levar em consideração para, de fato, a gente chegar num nível aceitável de risco. Eu queria deixar uma informação final que eu acho que é importante. Quando a gente fala de capacidades de camadas, a gente viu depois da pandemia, depois de alguns ataques, né, algumas empresas acabam indo, vai lá, WAF, vai lá e compra o melhor WAF do mercado. MFA, vai lá na MFA. Então, quando ele vê, ele está com 40, porque só o nosso SafeX, a nossa arquitetura, ela envolve umas 40 capacidades pelo menos, né, Bruno? Umas 40 capacidades. Se eu for, e muitas empresas vão e compram a melhor solução de cada uma de cada uma, quando ele vê, está com 40 soluções de fabricantes diferentes, sem contexto, sem integração. E aí, imagina você ter que investigar um ataque em 4 ferramentas diferentes, com a questão de log, o tempo de log, o horário, às vezes um é 1 minuto depois, outro minuto antes. Como é que você casa que esses 2 logs foram ao mesmo tempo? Você já não consegue fazer isso. Olha como é complexo, né? É lógico, com CIEM, com XDR, você consegue melhorar um pouco isso. Mas você pegar 3 soluções diferentes para comparar um evento que você tem que saber dentro do segundo que aconteceu ou dentro do minuto, você já carece, porque eles têm diferença de horários. Olha só como já isso é complexo. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a gente hoje consegue, através da consolidação de fornecedores ou de fabricantes, ter várias dessas capacidades na mesmo fabricante, no mesmo provedor de soluções. Então, você vai reduzir de 20, 30 fabricantes para 2 ou 3, 4... Eu diria assim, 2, 3, 4 fabricantes é o ideal em um ambiente de TI, como quantidade de fabricantes para você fechar o teu principal cerco de segurança. Porque aí você vai ter contexto. Desde que tenham integrações, né? Integrados, tem que se conversar, né? Que os 4 se integrem. Porque o que a gente percebeu muito é, tipo, o cara ter sempre, para cada bolinha, uma solução, entendeu? E aí, cara, como é que você cria contexto? Correlacionar tudo isso fora depois... financeiro, tá? E aqui você economiza muito fazendo uma arquitetura com poucos fabricantes. Exato. Isso a gente e a tem gente vive no mundo de APIs, e integração é a palavra-chave. Então, toda ferramenta, né, obrigatoriamente, né, tem que ter integração com outra. Então, a gente no mundo que a gente está, de qualquer coisa que conecta com a outra, às vezes até para fazer uma coisa muito básica, no contexto de cibersegurança é muito importante que todas as soluções se conversem, né? Independente de fabricante A ou B, elas têm que se conversarem. Né? Porque, como a gente falou, nada é 100%, é 99,9999, né? Perfeito. Bom, tudo que é bom dura pouco. Queria agradecer muito aos senhores pela gravação. Foi uma grande oportunidade para mim estar aqui com vocês, um grande prazer. Agradecer a todos os nossos ouvintes que acompanharam todo o nosso podcast e convidá-los para acompanhar todas as redes sociais da Teletex e ficar por dentro, não só dos próximos episódios, como também de todas as novidades da empresa. Muito obrigado. Bom, obrigado. Obrigado.